Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 15 de Lucas, esse canal onde você lê um capítulo da Bíblia por dia e sai daqui entendendo a Bíblia, entendendo o que ela quer dizer, entendendo a parábola do filho pródigo, da dracma, da ovelha perdida, entendendo que não é só uma questão de sumiço, mas é uma questão a respeito da gente, que fala sobre nós, fala sobre o amor de Deus sobre nós. E é isso, então vamos começar orando. Hoje eu quero gastar um tempinho maior, sabe, para orar assim por pessoas perdidas dentro e fora da casa do Pai, né? Existem pessoas perdidas lá fora, existem pessoas das quais a gente deve amar, existem pessoas. Hoje eu acordei, eu tava aqui antes de começar, né? Eu gosto de dar um tempinho, assim, eu tava olhando aqui, aí eu tava vendo, reparando que desde que começou essa obra a gente só ouve barulho de obra, né? A gente, antigamente aqui, tinha tucano o tempo todo, pássaro cantando. Então, assim, era muito gostoso de acordar ouvindo isso. Nunca mais, gente, sério. Nunca mais, nenhum, tipo, eu nunca mais ouvi tucano, ouvi pássaro, ouvi nada disso. E aí meu coração se entristeceu um pouco, porque, ai, velho, eu sei que para eu morar nessa casa aqui, onde o Senhor me colocou, onde o Senhor falou que é uma terra prometida para mim, eu sei que também precisou de muitas outras coisas, né, saírem daqui. Mas como é ruim, sabe, eu realmente fiquei assim com meu coração bem chateado, porque eu falei, caraca, velho, a ambição do ser humano, aonde leva, né? Então assim, a gente, né, afasta os animais, aquela liberdade que eles tinham, aquela sensação boa, agradável dentro da gente em poder conviver com esse barulho agradável. Não, aí a gente todo dia acorda assim meio zonzo com essa barulhada que começa desde cedo. E glória a Deus, eu sei que vai ter um fim bom, que muitas pessoas vão ser beneficiadas, né? Com o prédio aqui na frente vai ser lindíssimo, parece, vai ser muito, muito útil. Mas você tá entendendo? Tá entendendo assim, tipo, ai... E eu falaria, Deus, deixa os animais para sempre na terra. Para que faz tanta gente? Para que... Enfim, brincadeira, meu Deus. Não, ó, hoje eu tô difícil. Mas enfim, vamos orar pra gente começar a ler. Que o intuito aqui é disso, sabe? É da gente se achar, se encontrar em Deus. Se encontrar quando ele diz, porque aqui a gente vai ver, em especial na parábola do filho pródigo, o garoto se perdendo dele mesmo, e os dois, na verdade, estavam perdidos, porque um não tinha prazer em estar com o pai e o outro não tinha prazer os dois não tinham prazer em estar com o pai. Os dois queriam a boa vida do pai, o que o pai lhe dava. E Deus fala que ama todo mundo, tá tudo certo. E eu nem falei sobre a comunidade, nem sei como falar. Vamos orar e a gente vai passando aqui, vai vendo o que a gente fala sobre isso. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje, Pai, obrigada. Obrigada, porque eu sei que mesmo que eu não veja, sabe, Deus, eu sei que o Senhor tem cuidado dos pássaros, dos tucanos que saíram para longe daqui, dos micos, enfim, até daqueles animais que eu detesto. Mas
O Senhor os fez todos e o Senhor os mantém protegidos, Senhor, sabe? Eu te agradeço, assim, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz, por toda essa obra, essa construção aqui que vai beneficiar pessoas também, e por todos os trabalhadores, e por cada um que se achegou aqui hoje para ouvir uma palavra, que seja uma palavra de Deus, que seja, sabe, uma palavra rema para a vida de cada um. Eu não sei aqui quantos se encontram perdidos, afastados do Senhor, sabe, Deus, ou achando que é um peso servir ao Senhor, ou enfim, seja lá como for, Deus, em nome de Jesus, que essa palavra nos traga de volta para perto de Ti. Saiba que o Senhor nos ama. O Senhor só nos ama. O Senhor só quer nos ver bem, independente de qualquer coisa. Coloco diante de Ti, Deus, cada um que tem me acompanhado aqui, tem tido interesse, sabe? Que eles de fato encontrem o Senhor. A cada dia que eles acessarem essas lives. Eu oro e te peço em nome de Jesus, coloco diante de Ti a leitura do capítulo de hoje. Fala conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém? Bora. Vai ser assim. Certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: Este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles. Então Jesus contou esta parábola: Se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim, deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados, do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Jesus continuou: Se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. E quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. Pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. E Jesus disse ainda: Um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali, viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou, e com muita pena do filho correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa.
Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então, chamou o empregado e perguntou o que é que está acontecendo. O empregado respondeu: seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso, seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria, pois este seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Bueno, é isso, capítulo 15, hoje pequenininho. Então, vamos começar do começo. Vai falar então que tinha ali publicanos e outras pessoas de má fama, talvez prostitutas, talvez, que mais? Tudo aquilo que não entrava numa igreja normalmente, né? Que provavelmente não ia até Jesus ali, não ia até Deus, não gostava de saber dessas coisas. Mas com Jesus eles estavam interessados. Aquele homem, ele os aproximava de si. Mas os fariseus, né, sabendo que eles nunca iam até eles, então por que iam até Jesus, na verdade? Então os fariseus reclamam, falam: nossa, ele senta com gente de má fama, fala com pessoas de má fama, prega para esse tipo de gente. Daqui uns dias esse povo aí tá aceitando Jesus. Olha que absurdo. Ai, gente, por que existe gente assim? Então Jesus, ele vai falar ali sobre 3 parábolas, as 3 das mais importantes parábolas da Bíblia, que vai falar ali sobre, primeiramente, a ovelha perdida, que era algo muito familiar para eles. Muito provavelmente todo mundo tinha um boi, uma ovelha, tinha alguma coisa ali que nem eu tenho os meus tucanos, tô com saudade deles. Não paguei 1 centavo por eles, não tô indo atrás deles, até porque, né, não sei voar. Brincadeira. Mas vai dizer que qualquer um que perdesse uma ovelha deixava 99. Talvez não. Talvez nem todo mundo. Só se fosse um Davi da vida, né? Mas que ia atrás. Por quê? Porque era importante. Porque era dinheiro, assim como a dracma. A dracma era dinheiro, era o trabalho de um dia inteiro. Então, gente, uma vida, Jesus está aqui comparando com, tipo, o cuidado, a dispensação de tudo que foi feito. Cara, tudo que foi feito no mundo foi para vocês, sabe? Tudo que foi feito, sabe? A dracma, por exemplo, vai dizer que aquela mulher trabalhou, cara, ela tinha 10 dracmas, a dracma representava, aqui tá como moeda, né? A dracma representava... eu até anotei aqui, uma moeda de prata grega com peso semelhante a um denário romano, né? Que, se eu não me engano, é aquela parte lá que Jesus fala em Mateus, que é o salário de um dia. Cara, era um dia inteiro de trabalho. Você aceita ficar assim, de qualquer jeito? Não, aquela mulher acendeu a luz, varreu, caçou, buscou, foi, virou o tapete, entrou debaixo dos móveis. Não, pelo amor de Deus. A gente não pode aceitar perdas, sabe? A gente não deve. Eu tenho um problema em relação a isso. Eu sou muito fácil. Deixa aí. Tá difícil demais. Não, Jesus fala: eu não aceito perdas, muito menos de uma vida, muito menos de uma vida.
sabe? Então, esses trabalhadores aqui das ovelhas e da mulher que procura a dracma nos mostra ali o empenho, a diligência, sabe? E não a negligência de virar e de falar, eu tenho 10. É uma, eu tenho 99. Não. Pode até ser que nós, falhos seres humanos, aceitemos, mas Deus não aceita. E aí ele vai para a última parábola, que é a parábola do filho pródigo. Onde essa parábola vai contar que tinha um pai que um filho, tinha 2 filhos. Um filho vira e fala assim, eu quero minha parte da herança agora. Um menino desse, me conta. É um menino mimado? É um menino, tipo, aquele pai devia ser muito manso. Porque se eu ia falar, tu não trabalha não pra tu ver seu vagalume. É um menino, é um pai muito manso. E eu nem acho que representa Deus às vezes, sabe? Eu acho que as histórias, elas falam da importância, assim, do que Deus faz por nós. Mas eu não acho exatamente que Deus é nesse sentido aqui, não. Então diz que o pai vai ali e reparte a parte da herança de cada um e entrega e, enfim, aquele menino pega, passa uns dias assim para não parecer que era essa a intenção que ele tinha, vai dizer que ele pega e viaja para o país mais longe que ele podia ir, ele foi. Porque ele virou e ele falou, meu pai nunca mais me vê, meu pai no meu coração tá morto, porque quem pede herança, você tem herança de quem? De gente morta. E o pai aceita. Mas enfim, e aí vai dizer que aquele rapaz viaja para o lugar mais longe, nunca mais eu vejo esse homem na minha vida. Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na E aí, gente, vai dizer que aquele menino gasta tudo assim e acha que não vai acabar. Mas vai dizer que o próprio país tem um furacão lá, uma reviravolta, e aquele menino perde tudo. E aí ele fala, lascou. E aí ele vai pedir para trabalhar para alguém naquele país, né? E aí a pessoa vira e fala, trabalha? Aqui o que não falta é trabalho para você. Vai lá para os porcos. O lugar mais imundo para a gente, o que dirá para um judeu, que era impuro para eles. Mas ele vai. E além de ir e cuidar dos porcos, vai dizer que certa vez aquele homem, aquela pessoa que o empregou, era tão ruim, ele passava tanta fome, que teve um dia que ele olhou para aquela lavagem, para aquela comida, e vai dizer em algumas que era um emboloto, sei lá, o nome que vai usar. Vai dizer que ele sentiu vontade de comer. Quanta gente faz assim, a gente olha assim, ele tava assim, ai meu Deus, que delícia. Eu só queria um pouco dessa comida desse porco. E aí ele pensa bem, ele fala, cara, pequei feio, errei desgramadamente. Mas, sabe, os empregados do meu pai, eles comem direito. Talvez eu não volte na mesma posição que eu tinha. Mas eu tô com vontade de voltar e ser o empregado, pelo menos do meu pai, que é mais justo do que esse homem, do que me deu esse emprego. O não eu já tenho. O pior eu já tô passando. Eu acho que eu vou. E diz que ele vai. E quando vai, a atitude do pai dele é surpreendente mais uma vez. Mais uma vez eu acho ele muito manso. Que ele o abraça todo e tudo bem. Que isso represente a gente, mas diz que
ele abraça, ele se alegra, e o menino tá para falar ali que quer ser pelo menos um empregado, não precisa mais aceitar ele como filho, mas aquele pai tá tão contente, porque ele imaginava que aquele menino ia passar por aquilo, que ele sabia que não tinha nada melhor do que a casa do pai dele, que não tinha nada melhor do que aquela presença, do que aquela, sabe? Ainda que o filho mais novo ou mais velho estava indignado pelo que estava acontecendo. Por quê? Porque ele, da mesma forma, estava se sentindo, sabe? Ali era o melhor lugar, mas nem o mais velho estava desfrutando do melhor lugar. E eu nem tenho tempo para falar mais sobre isso, mas espero que tenha trazido alguma coisa na sua mente de bênção aí, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau.